Olá, guerreiros! Bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos falar das funções trigonométricas. Vou falar aqui com vocês do gráfico da função trigonométrica, vamos aprender a esboçar os gráficos das funções trigonométricas, vamos ver o que é um período, o que é uma imagem, o que é amplitude, que é diferente de imagem, muita gente confunde. Vamos falar aqui da paridade, vou falar aqui da função seno, função cosseno, função tangente. Vou para elas associar período, imagem, amplitude, paridade. Vou falar também das funções que vêm de razões inversas, função secante, função cossecante, função cotangente. Tá bom? Então vamos junto. Guerreiros, função seno. A função seno vai vir aqui no eixo dos senos, que é o meu eixo vertical, tá? Peguei aqui o círculo trigonométrico com os ângulos notáveis marcados aqui, os ângulos de eixo, né? 0, π sobre 2, 90 graus, π 180 graus, 3π sobre 2, 270 graus e 2π, 360 graus. Vou usar esses pontos para criar aqui no plano cartesiano pontos formados de pares ordenados. E com esses pontos eu vou orientar para a minha construção do meu gráfico. Então aqui, digamos que eu queira construir aqui no plano cartesiano o gráfico da função f de x igual ao seno de x, que é a mesma coisa que eu escrever y igual a seno de x, porque f de x e y quer dizer a mesma coisa, tá? Então, ó, 0 grau, 0 radianos. Qual o seno de 0? Ó, seno de 0, o ângulo está aqui, quando eu jogar lá no eixo dos senos, ó, está em 0, então o seno de 0 é 0. Aqui no plano, quando o meu ângulo é 0 grau, meu seno é 0. Vou lá para 90 graus, π sobre 2. π sobre 2, qual é o seno? Todo o meu eixo seno aqui, ó, o eixo 1, vale 1. Então, quando aqui eu tenho π sobre 2, a minha imagem de π sobre 2 é 1. Vou passar aqui para π radiano, 180 graus. Qual é o seno de 180? Ah lá, 0. Então, em 180 graus, ó, meu eixo está aí, meu ponto está ali, 0. 270 graus, 3π sobre 2, ó, meu seno aqui vale menos 1. Então, em 270 graus, 3π sobre 2 radianos, ó, vou estar aqui em menos 1. Quando eu completar a volta aqui, 2π radianos, ó, meu seno voltou a ser 0. Meu seno está aqui, meu ponto está aqui, 0. Não esqueçam que esse gráfico da função seno, ele vai vir de uma circunferência. Então, eu não posso fazer como se fosse partes de função do primeiro grau, partes de reta. Chegar aqui e ligar de maneira reta. Já caiu em prova isso em questão de múltipla escolha. E tinha exatamente essa figura aqui dentilhada aqui, e a gente marcou e errou. Cuidado para não errar, porque ó, se vem de uma circunferência, eu não posso pegar e amarrar aqui de maneira reta essa função. Ela vai ter que vir meio que arredondada, né? Então, o gráfico da função seno seria mais ou menos assim, ó. Tá lá. Esse é o gráfico da função seno, tá vendo? Em 0 grau, 0 radianos, eu estou aqui em 0. Em π sobre 2 radianos, estou aqui em 1. Em π radianos, estou aqui em 0. Em 3π sobre 2, estou aqui em menos 1. E em 2π, estou lá em 0. Show? Beleza? Esse é o gráfico. Só que aqui, esse gráfico está representado para uma única volta no círculo trigonométrico, né? Eu começo aqui em 0, vou a π sobre 2, π, 3π sobre 2 e paro aqui em π. Só que nós sabemos que existem os arcos côngruos, né? Eu posso dar aqui voltas infinitas nessa circunferência. Então, as funções trigonométricas a gente chama de funções periódicas, porque para cada volta que eu dou aqui, eu vou ter ainda o comprimento da minha função ali. Então, digamos que eu dê mais uma volta, a minha função continuaria aqui, ó, desse jeito. Ah, e se eu girar para baixo, ela vai vir para cá também, ó, de maneira periódica. Essa função ela é periódica. Daí vem a primeira teoria da gente. Período. O que é período de uma função trigonométrica? Período de uma função trigonométrica é o espaço de domínio dela em que ela não se repete. O período é aquele espaço de domínio em que a função não se repete. Então, ó, minha função começa aqui em 0, vai lá em 1, vem aqui em 0, volta aqui para menos 1, para aqui em 0. Então, ela faz isso. Ó. A partir daqui, ó, ela vai se repetir. Daqui para baixo, ela vem se repetindo também. Então, nesse intervalo aqui de 0 a 2π, a minha função não se repete.
No intervalo de domínio de 0 a 2π, a função não se repete. Então, o período dela é 2π. De uma forma mais geral, como é que eu calcularia o período de uma função? Às vezes, pode botar lá, deu o período da função 2f de x igual a 2x mais π sobre 3. Vai ter que fazer o gráfico para poder descobrir qual é o período? Não. O período da função f de x igual ao seno de k vezes x, o período dessa função é dado por isso aqui, ó. Esse período, ele é igual a 2π dividido por k, onde k é o coeficiente de x lá dentro, o coeficiente do argumento da função. A gente chama o ângulo da função trigonométrica de argumento. Então, se aqui estiver multiplicando por 2, vai dividir por 2, vai ficar 2π dividido por 2π. Então, meu período seria π. Eu faria isso aqui, ó. Eu espremeria a minha função. Ao passo que se eu dividir, se for aqui, seno de x, f de x igual ao seno de x sobre 2, aí eu vou estar aqui 2π dividido por meio. Vai multiplicar em cima, vai ficar 4π. Então eu pegaria essa minha função e eu esticaria até 4π. Ela faria isso aqui, ó. Beleza? Então, em fórmula geral, o período da função f de x igual ao seno de kx é 2π sobre k, onde k é o coeficiente, é o cara que multiplica x. Então, se, por exemplo, tivesse lá, o exemplo que eu falei, f de x igual ao seno de 2x mais π sobre 3. Eles perguntam, como já caiu em prova, determine o período da função abaixo, vem essa função. Muita gente pensa em rascunhar, em esboçar o gráfico para poder ver qual é o período, não precisa. Quem é que está multiplicando aqui o x, o argumento? Quem multiplica o x ali é o 2. Então aqui vai ficar 2 embaixo. 2π dividido por 2 dá 1π. Então o período disso aqui é π. Não importa se está somando ou subtraindo outro arco ali. Tá legal? Bom, imagem. Imagem é o que a gente usa do eixo y para poder formar a função. Não esquecendo que cada pontinho dos infinitos pontos que formam uma função, seja ela trigonométrica ou algébrica, uma parábola, uma reta, cada pontinho que forma aqui, são infinitos pontos, eles vêm de um par ordenado, de x e de y, de x e de y. Todos os valores de x que eu uso para formar meu domínio, todos os valores de y que eu uso para formar minha imagem. E como essa minha função é uma função contínua, não tem saltos nela, eu estou usando todos os infinitos valores ali de 1 até menos 1. Então a minha imagem vai de menos 1 até 1, intervalo fechado. Tá? Amplitude. Você só tem amplitude em funções que têm oscilação, em funções que oscilam. Então aqui, ó, essa minha função é uma função oscilante. Amplitude é o quanto você se afasta do eixo de simetria. Muita gente confunde amplitude com imagem. A amplitude aqui é 2, porque aqui, ó, 1 mais 1, 2. Não, ó, eu me afasto do eixo de simetria aqui, ó, 1 unidade, daqui 1 unidade, 1 unidade, eu me afasto 1 unidade do eixo de simetria da função. Então minha amplitude é 1. É quanto eu me afasto do eixo de simetria. Então aqui, 1, 1, 1, 1. Isso é amplitude. Tranquilão? Paridade. Paridade é para dizer se a função é uma função par ou uma função ímpar. Se a função for par, ela vai ter o eixo y como o eixo de simetria, como se fosse um espelho. Eu rebateria essa parte para cá e aqui teria realmente outro ramo da minha função. Se ela é uma função ímpar, ela usa a origem como ponto de simetria. Então eu rebato a minha função nos dois eixos, rebato ela em x, rebato ela em y. Se eu pegar essa parte aqui e rebater para cá, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Né? Aí eu rebato em relação a y agora, vai cair exatamente aqui em cima. Isso caracteriza uma função ímpar, né? Quando minha origem é o ponto de simetria. Então essa função tem paridade ímpar, é uma função ímpar. Algebricamente falando, uma função ímpar é do tipo f de x é igual a menos f de menos x. Então, se tratando de uma função trigonométrica, como é que ficaria? Que o f de x é menos f, é menos seno de menos x. Tá? Então, ó, eles estão falando que o f de x é menos o seno de menos x. Repara só aqui, se eu pegar um ângulo aqui, ó, se eu pego esse ângulo aqui, qual é o seno desse ângulo? O seno desse ângulo, vou jogar aqui no eixo dos senos, ó, é esse valor aqui. Agora, se eu pego, ó,
menos x. Vou girar o mesmo arco, só que agora para baixo. Quando aparece um sinalzinho de menos aqui dentro, é só o sentido de orientação de giro, né? Positivo eu giro no sentido anti-horário, negativo no sentido horário. Então, eu vou pegar o mesmo arco, eu vou girar para baixo. Menos x. Está aqui. Onde é que está o seno desse menos x? Está aqui, ó. Então, esse módulo aqui é igual a esse tamanho é igual a esse. Então, ó, o seno de x é igual a menos seno de menos x. Isso caracteriza uma função ímpar. Show? Então, o período 2π, imagem vai de menos 1 a 1, a amplitude é de 1 unidade e a paridade da função seno é uma função ímpar. Show? Vamos falar agora da função cosseno. Vamos lá. Guerreiros, função cosseno. Então, agora a minha função é do tipo f de x igual ao cosseno de x. Show? Eixo dos cossenos, eixo horizontal, né? O meu eixo x na função do primeiro grau lá. Beleza. Então, vamos lá para o gráfico. Ó. Em 0 grau, o cosseno vale quanto? O cosseno de 0 é 1. Então, quando meu ângulo for 0, meu cosseno está aqui, ó, em 1. Aí eu vou agora aumentar aqui de 0 até π sobre 2 radianos, 90 graus. Vou de 0 até π sobre 2. Em π sobre 2, o meu cosseno que estava aqui em 1, ó, ele vai reduzir para 0. Então, em π sobre 2, o cosseno vale 0. Vou de π sobre 2 até π. Meu ângulo vai fazer isso aqui, ó, de π sobre 2 até π. Então, o meu cosseno que estava aqui, ó, em 1, quando vier para π, ó, vai cair para menos 1. Então, em π, esse meu cosseno vai valer menos 1. Está aqui. Show? Agora eu vou de π para 3π sobre 2. Então, quando eu fizer isso aqui, o meu cosseno que está aqui em menos 1, ó, ele vai aumentar e vai passar para 0. Então, aqui em 3π sobre 2, o meu cosseno vale 0. Vai estar aqui, ó, lá em cima de 3π sobre 2. E agora de 3π sobre 2 para 2π. Aí meu cosseno que está aqui em 0 vai aumentar de novo para 1. Então, quando chegar aqui em 2π, esse meu cosseno vai estar lá valendo 1. Então, como é que fica o gráfico? O mesmo bizu que eu falei quando eu falei da função seno. Não esquece que essa função ela vem de uma circunferência. Então, não posso ligar os pontos de maneira reta, não. Eu tenho que acompanhar a circunferência. Então, como é que ficaria essa minha função cosseno? O gráfico dela ficaria assim, ó. Tá aí o gráfico da função cosseno, quando meu ângulo varia só de uma volta. Vai de 0 até 2π. Tá lá o gráfico. Não esquecendo que existem arcos côngruos, né? Então, se eu der mais uma volta aqui, depois outra volta, depois outra volta, essa minha função vai continuar seguindo o mesmo padrão, uma função periódica. E se eu girar para baixo, a mesma coisa, ela vai vir para cá de maneira periódica também. Beleza? Então, vamos falar agora dos elementos da função. Período. Período é aquele intervalo de domínio em que a função não se repete. Começando aqui em 0, a minha função cosseno vai lá em 1, ela desce aqui para 0, depois desce para menos 1, volta para 0 e volta para 1 aqui. Depois daqui, ó, ela volta a se repetir, se repete. Se eu girar ao contrário, depois daqui, ó, ela se repete também. Então, esse intervalo de 0 a 2π é um intervalo de domínio em que a função não se repete. É o período da função. Então, o período da função cosseno, f de x igual ao cosseno de x, é 2π. E uma fórmula geral para período da função, para cosseno, é a mesma do seno. Se eu tiver a minha função do tipo f de x igual ao cosseno de kx, esse período vai ser o quê? 2π dividido por k, onde k é o coeficiente da função lá, o cara que multiplica x dentro do meu ângulo lá, dentro do argumento. Tá? Não esquece. O período da função f de x igual ao cosseno de x é 2π. O cosseno de x, quem é que está multiplicando o x aqui? 1. Então ficaria 2π sobre 1, fica só o 2π. Mas se eu tiver qualquer outro valor multiplicando aqui o x, eu vou substituir aqui embaixo. Aí vai dividir minha função. Vai dividir o meu 2π. Beleza? Vou achar o período ali. Imagem. A ideia de imagem é aquele intervalo do eixo y que eu uso para gerar os pontos que formam a minha função. Então, como a minha função aqui ela é contínua, né? Se eu acender aqui uma lâmpada e projetar toda essa função no eixo y, eu vou estar usando aqui todo o eixo que pertence ao intervalo de 1 até menos 1. Então, a minha imagem da função f de x igual ao cosseno de x vai de menos 1 até 1 em intervalos fechados. Show?
Amplitude, ó, me afasto uma unidade do eixo de simetria, me afasto uma unidade, me afasto uma unidade, minha amplitude também é de uma unidade, vale 1. Paridade da função é se a função é par ou é ímpar, tá? Na função par, o eixo y é eixo de simetria. Na função ímpar, o ponto origem é ponto de simetria. Se eu pegar aqui esse ramo da função e rebater para cá, ó, dá certinho em cima disso aqui. Então essa é uma função par. Uma função par. Algebricamente falando, a função par ficaria o quê? Que o f de x é igual ao f de menos x. Na função trigonométrica, aqui o cosseno de x vai ser igual ao cosseno de menos x, tá? Tá aqui. Bom, repara só o seguinte, se eu pegar aqui esse arco, peguei aqui esse arco, qual é o cosseno desse arco? O cosseno desse arco está aqui, ó. Vou projetar lá para o eixo dos cossenos, aí vem de 0 até lá. Esse aqui é o cosseno do arco. Se eu agora girar aqui o mesmo arco para baixo, ou seja, menos x, sendo esse aqui um arco x, cosseno de x. Se eu achar aqui, agora, o mesmo arco aqui, menos x, qual vai ser o cosseno dele? O mesmo cosseno de x. Então, ó, o cosseno de x, ele é igual ao cosseno de menos x. Cosseno de menos x. Tá lá. Paridade dela, então, vai ser par, porque quando a função é par, f de x igual a f de menos x. Se você não quiser guardar de maneira algébrica pelo bizu, usa o eixo y como eixo de simetria. Rebate para cá. Rebateu para cá, ficou exatamente igual, a função é par. Tranquilão? Vamos agora falar da função tangente. Vamos lá. Guerreiros, função tangente. Bom, eixo das tangentes, a gente sabe qual é. O eixo das tangentes é o eixo que tangencia a circunferência aqui no ponto de origem dos eixos, de que você gira os eixos, né, que você gira aqui os ângulos. Esse aqui é o eixo das tangentes. Show! Como é que a gente acha, então, a tangente de um ângulo? Eu começo aqui em 0, vou traçando aqui o ângulo até bater no eixo das tangentes, e aí vou aumentando essa tangente até chegar aqui em π sobre 2, que não tem tangente, porque fica paralelo. A gente viu isso quando eu falei de círculo trigonométrico. Então, ó, a minha tangente começa aqui em 0. Digamos que aqui eu vou fazer, então, o gráfico da função f de x igual a tangente de x. Então, quando o x for 0, a tangente de 0 é 0. Está aqui. Bom, aí eu vou aumentando essa tangente, vou aumentando esse valor de tangente, até que esse ângulo cresça tanto que chegue aqui em π sobre 2. Quando chega em π sobre 2, o eixo de π sobre 2 fica paralelo ao eixo das tangentes. Retas paralelas não se encontram, então não vou ter interseção das retas para gerar uma tangente. Então, π sobre 2 não tem tangente. Então, aqui, sobre o ponto do ângulo π sobre 2, a gente bota aqui uma retinha que a gente chama de assíntota. É aquela reta que a função não pode passar por ela. Eu falei de assíntotas quando eu falei lá na parte de hipérbole, na parte de cônicas, nas nossas aulas de geometria analítica. Quem não sabe, não souber o que é uma assíntota, nunca tiver ouvido falar sobre isso, dá um pulinho lá, dá uma olhada para a gente ver como é que funcionam as assíntotas de uma hipérbole lá no estudo das cônicas. Aqui, π sobre 2 vai ser uma das assíntotas da minha função tangente. Aí a minha função salta, passa para o segundo quadrante, a minha tangente vem aqui, ó, lá no menos infinito, vem aumentando, chegou aqui em π sobre 2, em π radianos ficou 0 de novo, então em π radianos ela ficou 0 de novo, passei para o terceiro quadrante, ela vai aumentando novamente, até que chega aqui em 3π sobre 2, ó, e volta a ficar paralelo em relação ao eixo das tangentes. Então 3π sobre 2, assim como o π sobre 2, não tem tangente. Então aqui sobre o ponto do ângulo 3π sobre 2, vou ter uma outra assíntota da minha função. Aí salta por ele de novo, vem para o quarto quadrante e a minha tangente volta a ficar negativa até chegar em 0. Então como é que funciona o comportamento da função tangente? O gráfico da função tangente. Ó, ela vem aqui em 0, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, quase encosta em π sobre 2, mas não encosta. Salta lá no mais infinito, cai para o menos infinito e vem de novo crescendo. Vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, passa aqui por π, que a tangente de π é 0, vai novamente crescendo, quase encosta lá em 3π sobre 2, não encosta porque não tem tangente, salta no mais infinito, vai para o menos infinito e vem crescendo novamente. Vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, até chegar aqui em 2π e para em 0.
tangente de 2π é zero. Esse aí é o gráfico da função f de x igual a tangente de x. O gráfico da função tangente é mais ou menos assim, o esboço do gráfico. Tranquilo? Bom, vamos aos elementos, então, dessa função. Vamos lá. Período. Qual é o período da função? A gente viu lá na função seno e função cosseno que período é aquele intervalo de domínio em que a função não se repete. Então vamos ver aqui. Ó. Minha função começa em zero, vai para o infinito, desce para o infinito, chega aqui em π. A partir de π, ó, ela se repete. Então, o período da função tangente é só π. Vai de 0 a π. A partir de π, ó, se repete novamente. Então, aqui está se repetindo. Então, o período da minha função tangente é π. Como é que era a fórmula geral de período lá na função seno e função cosseno? 2π sobre k, né? Porque o período lá é 2π. Aqui, como o meu período é só π, uma fórmula geral para você calcular o período dessa função seria o quê? Da função f de x igual a tangente de k vezes x. Como é que é o período dessa função? Esse período vai ser o k, aliás, o π dividido pelo k. π sobre k. Lá em seno e cosseno é 2π sobre k. Aqui em tangente é só π sobre k. Show? Imagem. A imagem. Eu vou usar aqui, ó, todo o eixo positivo, todo o eixo negativo de y. Então a minha imagem são todos os reais. Tá aí. Amplitude não tem na função tangente, que a função tangente não tem aquela oscilação. Amplitude só para seno e cosseno. Show? Esse é o gráfico da função tangente, com os seus elementos. Beleza, pessoal? Bom, vamos dar uma olhadinha agora nos gráficos de razões inversas. O gráfico da função cossecante, da função secante e da função cotangente. Vamos lá, para a gente poder fechar isso. Guerreiros, função cossecante de x. F de x igual a cossecante de x. A gente viu que a cossecante é o inverso do seno. Então isso aqui é a mesma coisa que eu escrever f de x igual a 1 sobre seno de x. Beleza? Bom, se eu gero aqui uma fração, o que nunca pode acontecer numa fração? Eu ter zero no meu denominador. Então a função f de x igual a cossecante de x, ela vai deixar de existir quando o seno de x for zero. Porque se seno de x for zero, vai ficar 1 sobre zero, e isso não pode. E quando é que o seno de x é zero? Eu tenho o seno igual a zero para 0 grau, 180 graus e 360 graus, ou seja, 0, π e 2π radianos. Então aqui em 0, em π e em 2π, a minha função cossecante não vai existir. Eu desenhei aqui a função seno para a gente ter uma ideia, porque a função cossecante ela é o inverso da função seno. Né? Beleza, então aqui vai ficar o quê? Eu vou ter, então, em π e em 2π, vou botar um pouquinho mais retinho aqui, e em 2π, eu vou ter assíntotas, né? Porque em 2π, em π e em 0, eu tenho seno zero, não pode acontecer. Beleza. Bom, qual seria o domínio dessa função? O domínio da função seria π sobre 2 mais kπ. Né? Eu vou tirar aqui o que não pode ser. A imagem dela, então, ó, vai de 1 até mais infinito, de menos 1 até menos infinito. O período dela vai ser de 2π. E o domínio dela vai ser de π mais, de π sobre 2 mais kπ. Beleza? Bom, função f de x igual a secante de x, função secante de x. Bom, a gente sabe que a secante de x, ela é o inverso de cosseno de x. Então isso aqui é a mesma coisa que f de x igual a 1 sobre cosseno de x. Então agora eu tenho o cosseno de x no meu denominador. E o que não pode ser nunca no denominador? Zero. Então tem que pensar aqui, quando é que o cosseno de x é zero? O cosseno de x é zero lá em π sobre 2, 90 graus, o cosseno é zero. E em 3π sobre 2, 270 graus, o cosseno também é zero. Então aqui, ó, em π sobre 2, eu vou ter uma assíntota. E em 3π sobre 2 também vou ter uma assíntota, que não pode ser. Beleza. Aí vou fazer agora a mesma ideia que eu fiz aqui para a função cossecante. A função secante não é o inverso do cosseno, então eu vou pegar a função cosseno e vou inverter. Essa parte aqui eu vou inverter para cima, essa parte aqui eu vou inverter para baixo, e essa parte aqui eu vou inverter para cima. Então vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó.
aqui, ó, sem encostar no eixo, aqui sem encostar no eixo e aqui sem encostar no eixo. Isso em azul aí é a função f de x igual a secante de x. Então, qual é a imagem? A imagem aqui vai, ó, de 1 até o mais infinito e de menos 1 até o mais infinito. Beleza? Essa é a imagem. Qual é o período? O período vai ser de 2π também, igual ao da função cosseno. E para a função tangente? Função cotangente, aliás. Vamos embora. Na função cotangente, eu tenho que f de x igual a 1 sobre a tangente de x. E quando é que a gente tem tangente de x igual a zero? Tem tangente de x igual a zero aonde? Em 0 e em 2π. Né? Então aqui, em π, a minha tangente é zero, assíntota. Aqui em 0 também é zero, assíntota. Em 2π também é zero, assíntota. Como é que funciona então a função f de x igual a cotangente de x? Ela é a função inversa ali da minha tangente. Então vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. Ela vai ficar desse jeito a configuração dela, sem encostar nas minhas assíntotas. Esse aí é o gráfico da função f de x igual a cotangente de x, aquele em azul ali, tá? Bom, não é difícil de ver que a imagem vai ser real, que o domínio vai ser real, só que sem o π e o 2π. Então posso botar meu domínio aí sendo diferente de kπ, né, tirando ali as meias voltas. Meu período também vai ser de π, ó, porque aqui de 0 a π ela não se repete, a partir daqui ela vai se repetir. Então meu período vai ser de π também. Igualzinho da função tangente. Não foge muita coisa da tangente, a função secante não foge muita coisa da função cosseno, a função cossecante não foge muita coisa da função seno. Questões que envolvem essa parte de funções que vêm das razões inversas, eu nunca vi cair em prova de ESA nem de EAR. Então não se atentem muito a isso. Agora a função seno, cosseno e tangente que a gente viu no começo da aula, essas são muito importantes, tá? Então estudem lá amplitude, período, imagem, domínio das funções, paridade, se você quiser saber quando a função é par ou a função é ímpar. A gente olhar para cá, ó, isso aqui, essa aqui é uma função de que tipo? É uma função ímpar, né? Porque meu próximo gráfico seria o quê? Seria aqui para baixo. Então seria o simétrico em relação ao ponto de origem, função ímpar. Aqui, função par, porque continuaria para cá, ó, meu eixo y seria um eixo de simetria, sacou? Se você quiser entender paridade, também pode fazer assim. Então façam a lista de exercícios que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Façam essa lista. Gostaram do vídeo, marquem um joinha. Se não gostaram, deem o seu dislike e me digam que não gostaram. Qualquer probleminha, eu gravo o vídeo de novo. Minha ideia aqui, como eu já falei, é sempre ajudar vocês, tentar ajudar vocês a conseguir o objetivo. Então, me ajudem a ajudá-los. Façam a folhinha, marquem o sininho, se inscrevam no canal, muito importante para me dar essa força aí, para me ajudar com o meu canal também. Qualquer dúvida que tenham na folha, podem me perguntar por aqui que eu vou tirar a dúvida, vou gravar a solução da questão sem problema nenhum e mando para vocês. Então se inscrevam no canal, marquem o joinha, ativem o sininho para saber quando é que vai subir a próxima aula. Nosso próximo vídeo de aula vai ser sobre funções inversas. Vamos falar aqui de arco seno, arco cosseno, arco tangente, que embora não seja muito cobrado, está no edital de vocês. Lá no edital da EAR está assim, funções trigonométricas. No edital da ESA também. Então, quando o cara fala funções, ele pode cobrar qualquer função, né? Mesmo que ele nunca tenha cobrado função seno, função cosseno, função secante, mas quando ele fala funções, ele pode cobrar. Então vamos nos cercar de todos os lados, tá legal? Façam a folhinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho, marquem o joinha, tá? Um beijo no coração de todos.